A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.
E a pergunta que eu quero deixar para você é exatamente essa. Você jovem, esse jovem que tem esse monte de rótulos que nós ouvimos aí. Você é rotulado como imediatista, como alguém que quer mudar o mundo, mas não tem ainda um direcionamento. Eu quero deixar uma pergunta, pode projetar, meu irmão, aonde você quer chegar? Já parou para pensar isso? Querido jovem que está aqui, eu acho que eu posso estender essa pergunta para todos nós. Aonde nós queremos chegar? Você já parou para pensar nisso? Você está correndo atrás de tanta coisa, você está indo buscando tanta coisa, mas você já parou para pensar aonde tudo isso vai chegar? Ou aonde isso vai levá-lo? Como eu disse já há alguns dias, para quem não conhece, ou para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. O problema é que às vezes nós vamos chegando a lugares que nós não gostaríamos de estar. E de repente a gente para a vida, para o carro da vida e diz assim, opa, eu não queria ter chegado onde eu cheguei. Não era esse o meu destino, não era isso que eu tinha imaginado, porque o destino que nós queremos, todos nós, sem sombra de dúvida que estamos aqui, é uma vida abençoada, uma vida dirigida por Deus, uma vida de satisfação, de contentamento. Creio que esse é o desejo de todos. O problema é que essa geração Y, ela tem uma dificuldade de entender que as coisas são construídas. Que para se chegar a algum lugar, é necessário que a gente faça um percurso antes. Eu me lembro uma vez que quando me casei, eu fui passar a lua de mel em Monte Verde. Alguém já ouviu falar de Monte Verde? Cidade linda, chamada de Suíça brasileira, lugar espetacular. Se você não foi, aconselho você a conhecer. Fica na divisa com o estado de São Paulo, entre Minas e São Paulo, divisa no município de Camanducaia. E minha esposa sempre quis sempre voltar a Monte Verde para relembrar aqueles lugares tão maravilhosos que nós passamos e tivemos a oportunidade de conhecer, e nós fomos com os nossos filhos. E aí, de repente, o meu intuito era chegar a Monte Verde. E então eu peguei a 381, a Fernão Dias, e eu não aconselho você a fazer isso. Depois disso eu repensei muito a minha vida nesse sentido de dirigir carro, e eu fui muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Minha esposa dizendo, olha, acho que você está correndo demais, e eu não estava dando ouvidos. Até que nós chegamos à cidade de Camanducaia, e a gente tem que subir uma montanha, fica no alto da Serra da Mantiqueira, e nós começamos a circular uma montanha, e o Espírito de Deus me chamou a atenção para algo. E ele disse assim, e eu senti o Espírito falando comigo, não com uma voz, Anderson, não, num pensamento, num insight. Eu senti o Senhor dizendo comigo, você está com tanta pressa para chegar, que você está perdendo a oportunidade de desfrutar do caminho. Dá uma olhada em volta do caminho que você está percorrendo. E aí eu comecei a olhar, e eu vi que coisa linda estava à minha volta, mas eu estava tão preocupado em chegar, que eu esqueci que para chegar tem um caminho, e que a gente pode aproveitar o caminho, e que o caminho é bom, e que o caminho é bonito, e que Deus traça uma rota para a vida da gente. Eu penso que as pessoas do nosso tempo, os jovens, geração Y e Z, olham para as coisas e acham que as coisas sempre foram daquele jeito. Como quando você toma um copo de café, eu já disse que gosto muito de café, e você toma aquele copo de café e você pensa que o café sempre foi café, daquele jeito, de que você tira ele do pé em pó. E a gente se esquece do trabalho, o percurso que houve. Eu fico pensando, irmãos, alguém que conhece um pé de café? Os irmãos conhecem pé de café? Eu fico pensando, esse homem que descobriu isso, ele devia ganhar um prêmio, por saber, algum dia ele passou no meio do mato, olhou aquela fruta, pensou assim, esse trem aqui deve dar alguma coisa. E ele pegou aquela fruta, ele deve ter mastigado, e assim, cru é ruim. E ele pensou, vou deixar esse negócio secando no sol. E aí ele deixou o negócio secando no sol, experimentou de novo, e ainda não está bom, vou torrar. E aí ele torrou, e aí experimentou de novo, não, assim está ruim, eu vou moer. E aí ele moeu o café, e aí ele
pôs na boca, não, assim está ruim, vou ferver uma água. E ferveu a água. E depois de ferver a água, ele pensou assim, não, café, esse pozinho, se não adoçar, fica ruim, vou botar açúcar. Irmãos, você percebe o caminho para chegar nessa xícara que você tem aí, que você toma todo dia de manhã cedo, e agora tem as máquinas que eu disse, não é, que faz aquele tantão de café assim. Eu fico impressionado de perceber ou parar para avaliar como as coisas chegaram a ser como são, o caminho que se percorre. E eu quero então convidar você, jovem, adulto, você que está aqui presente nesse auditório, eu queria que você pensasse na sua vida agora como um local para se plantar. Se a gente está pensando em chegar a algum lugar, se a gente está pensando em colher alguma coisa na nossa vida, então eu queria que você pensasse agora na sua vida, numa figura de linguagem muito usada na palavra de Deus, que é a semente e o fruto. Quais frutos, então, mudando a pergunta, quais frutos você, jovem, espera colher da sua vida? O que você está plantando? Pode passar a próxima lâmina. O que você está plantando na sua vida? Pensando nessas sementes que você está plantando, o que você acha que você vai colher? Eu não sei se dá para a gente ler, os irmãos conseguem ler? Vamos ler o que está aqui debaixo. Vamos ler todos juntos? Aquilo que colhemos. Eu queria ler com você o que está em Gálatas, capítulo 6, verso 7 ao verso 9, e usar esse texto como base para a nossa reflexão nessa noite. Esse texto que fala sobre plantar e colher. O apóstolo Paulo, neste texto, está chamando a atenção da igreja de Gálatas, ou da Galácia, porque aqueles irmãos que haviam recebido o evangelho da graça de Deus, confiados pela fé na ação de Cristo, haviam sido contaminados com um tipo de doutrina que os levava de novo à confiança na carne. E então o apóstolo Paulo, depois de muito arrazoar, depois de muito argumentar com aqueles irmãos, vai chegando ao final da carta e ele escreve isso a partir do verso 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E eu queria então pensar com você sobre isso. Hoje é dia de semear. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Eu quero dizer para você que o dia de hoje representa 2 tempos nessa colheita. Hoje, dia 30 de agosto, você está colhendo aquilo que plantou nos anos passados. Então, no primeiro momento, você precisa enxergar a sua vida como uma lavoura que já está dando frutos. Talvez muitos de nós que estamos aqui estejamos colhendo desse ano, como a Jéssica, que no final desse ano vai colher lá a sua graduação, e como tantos outros aqui que estão há 4, 5 anos lutando numa faculdade, enfrentando tudo, e agora vão colher o fruto do investimento, o diploma. Muito do que nós estamos colhendo hoje, profissionalmente, é fruto daquilo que semeamos anos atrás, tempos atrás, aquele curso de especialização que você fez, aquele investimento que você fez na sua carreira, prevendo o que podia acontecer, especialmente essa cidade aqui, que é polo petrolífero do nosso país. Talvez o que você esteja colhendo hoje na sua família, jovem, a relação que você tem com seus pais hoje, seja fruto do que você tem plantado há anos. Talvez, meu irmão, pai que está aqui, o distanciamento
que você está vendo dos seus filhos com você seja fruto do que você está investindo, das sementes que você está lançando há muito tempo na vida dos seus filhos. Talvez esse ano, neste tempo você esteja colhendo frutos de sementes morais que você plantou, de deslizes que você teve no passado, e até hoje você está colhendo consequências disso. Talvez você esteja colhendo também frutos espirituais, daquele dia em que você decidiu consagrar sua vida ao Senhor, entregar tudo que tinha ao Senhor, e então a sua vida mudou. 30 de agosto de 2015 é tempo de colher frutos. Mas você também precisa olhar para o futuro, porque 30 de agosto de 2015 também é tempo de semear aquilo que você espera colher daqui a algum tempo. Para a nossa geração isso é muito difícil, porque a gente não tem essa mentalidade de médio e longo prazo. A gente pensa no aqui e agora. Talvez poucos jovens aqui estejam, por exemplo, pensando em pagar o seu INSS. Porque pensam que nunca vão ter que aposentar, vão ter energia para trabalhar a vida toda. Talvez muitos aqui não estejam pensando em estudar e está lá o pai, meu filho, você precisa estudar, voltar para a faculdade, não pode largar o curso, e você esteja pensando no aqui e agora. Não se esqueça, o que você está plantando hoje, você vai colher. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo apresenta duas leis universais a respeito de plantio, duas leis da semeadura. A primeira é: tudo o que se planta, se colhe. Isso é uma lei de Deus. Deus não se deixa zombar. Se você está plantando sementes ruins, você vai colher frutos ruins. Segunda lei universal da semeadura: tudo o que você plantar, você vai colher em maior quantidade do que plantou. Se você plantar brutalidade, você vai receber mais brutalidade do que plantou. Se você plantar amor, você vai colher mais amor do que plantou. São leis. Então, nessa noite, eu quero desafiar você, jovem, adulto que está aqui, a olhar para a sua vida como um terreno esperando sementes. Eu quero dizer que você é um agricultor, um plantador de sementes, intencional ou não. Todos nós aqui, invariavelmente, estamos lançando sementes. Mas tem dois tipos de semeadores. Um é o passarinho. O passarinho é aquele que pega a sementinha lá e sai semeando. Eu tinha, quando morava em Pará de Minas, na minha casa, ela tinha duas árvores lindas na frente, chamadas na minha terra de chorona. Não sei como é que chama aqui no estado do Rio. Aquelas árvores que descem até o chão, as suas folhagens. E eram lindas. E eu comprei essa casa porque eu olhei para essas árvores e disse: eu quero morar em frente a essas árvores. Só que de repente eu comecei a perceber que em cima da árvore tinha lá uma planta crescendo. E eu achava essa planta linda, como se fosse uma cortina por cima da árvore. Até que um jardineiro passou e disse assim, da igreja, disse: pastor, o senhor precisa tirar isso lá de cima. Eu disse: mas como aquilo está tão bonito? Isso é erva de passarinho. Se o senhor não tirar, vai matar sua árvore. Ela vai sugar a energia do sua árvore, daqui a pouco sua árvore está seca e o senhor perdeu a árvore. Eu disse: então arranca esse negócio daí rápido. E aí ele subiu lá em cima, tirou uma árvore alta e ele tirou tudo aquilo. E eu salvei a árvore. Mas um plantio não intencional. Às vezes nós somos assim. É a filosofia daquele teólogo famoso, Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Pessoas que não planejam, não pensam nas sementes que estão lançando. Ou você pode ser um semeador intencional, daqueles que antes de lançar a semente, procuram as melhores, se esmera no cuidado com aquelas sementes, no armazenamento, na espera do tempo certo. O desafio é que você se torne um plantador intencional. Eu quero dizer para você que você e eu, jovem que está aqui, adulto, terceira idade, crianças, nós não temos controle mais das sementes que plantamos, mas nós temos controle daquelas que vamos plantar.
Essa linguagem de plantio e colheita é muito usada na Bíblia. Jesus usou ela para falar do seu reino, do crescimento do reino, para falar sobre evangelismo. E também Paulo está usando ela para falar sobre um olhar para a nossa vida, sobre aquilo que queremos colher. Nesse texto, o apóstolo Paulo apresenta duas fontes de semente. A primeira delas é a carne. Tem um saco de sementes dentro de você. Um saco de sementes da carne. E o texto diz que aquilo que nós semeamos na carne gera corrupção. A palavra grega é apodrecimento. Frutos podres, frutos destrutivos, que fazem mal, que quando ingerimos, destroem a vida. Essas sementes não estão fora de nós. Alguém vai dizer que Satanás é o nosso maior inimigo. Eu discordo. O maior inimigo que temos somos nós mesmos. Satanás é o tentador, é o enganador, é aquele que seduz, mas o texto de Tiago vai dizer que nós somos seduzidos pelas nossas próprias concupiscências, pelo nosso próprio desejo mau. O outro saco de sementes não está dentro, não pertence aos homens, pertence a Deus, e só o Espírito de Deus pode nos dar essas sementes. A visão que eu tenho é daquela pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo e lê a Bíblia. E a maioria delas vai dizer o que para você? Olha, eu até leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Não entendo nada, pastor. Eu leio a Bíblia, mas parece que é uma coisa assim, parece que está escrito em enigma. E aí o momento que a gente, não sei se foi assim com você, eu creio que sim, e a gente começa a ler a Bíblia, e ela começa a fazer sentido. A gente começa a descobrir que existem verdades ali, são as sementes que o Espírito de Deus está dando para a gente lançar na vida. Os frutos dessa semente, o texto do apóstolo Paulo vai dizer que é vida eterna. A gente pensa que vida eterna começa depois que a gente morre. Muita gente tem esse equívoco, esse pensamento equivocado. Não! Essas sementes de vida eterna, a vida eterna irrompe na nossa mortalidade, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e a vida eterna não começa quando morremos fisicamente, mas começa quando morremos espiritualmente para o pecado e renascemos para Deus. Então a vida de Deus irrompe na nossa vida, e verdades eternas, os valores do reino eterno de Deus são nos dados para viver neste tempo. Fruto das sementes do Espírito, vida eterna, vida abundante do Senhor Jesus. Então, diante disso tudo, eu quero que você pense comigo, que aquilo que você plantar, você vai colher. Ainda que plantemos, ou melhor, o que ainda plantaremos, pode mudar a sua vida, as nossas vidas. Não se esqueça, sementes iguais, frutos iguais. Se você continuar semeando o que você está semeando, você continuará colhendo o que você está colhendo. Eu quero ver então alguns princípios com você para semearmos com intencionalidade. O primeiro princípio, pode dar um clique aí, escolha bem as sementes que você vai usar. Se tudo que plantamos nós colhemos, então um sábio semeador será aquele que escolher bem as sementes que vai lançar na sua vida. Paulo então alerta, como eu já disse, para a existência de sementes boas e sementes más. Você jovem que está aqui, existem boas sementes no meio desse mundo que vivemos, mas existem sementes ruins também. Sementes destrutivas. E se você escolher sementes más, os frutos não serão bons. Aí então nós precisamos refletir, por exemplo, no que você tem plantado e qual é a qualidade das sementes que você tem usado na sua vida acadêmica. Se você for um estudante mediano, você colherá futuramente, você se tornará num profissional medíocre.
olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida ira, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Agora, Senhor, suas palmas. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu No, I don't wanna let go. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching
a primeira igreja batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.